Amém. Você pode sentar. Queria chamar o pastor Renato Gusso aqui na frente para dar uma palavra para as nossas vidas e algumas novidades. É isso? Muito breve, na verdade. Só quero lembrar que na próxima segunda temos a nossa aula magna aqui na faculdade. Dr. Roberto Silvado será o preletor. Então venham. Né? A faculdade é nossa, é de cada um dos batistas paranaenses. Eu diria mais, cada um dos batistas do Brasil. Então, venha, contamos com a sua ajuda, com o apoio. Quem sabe seja um bom momento para trazer algum vocacionado, para que perceba um pouco aqui do ambiente da faculdade, e estamos juntos nesse trabalho. O pastor Roberto Silvado vai falar que sobre a vocação não basta, formação para a liderança saudável. Olha aí, assunto importantíssimo, irmãos. Então, venham, tragam aí aqueles que são vocacionados, que você percebe. Eu tenho percebido que nós deixamos de fazer cultos ultimamente, aí destacando a questão do chamado, e é fundamental, óbvio, mas só a vocação também não basta, né? Ouviremos segunda-feira aqui com o pastor Roberto Silvado. Venha, então, contamos com a sua ajuda e colaboração, a faculdade é nossa. Eu queria já chamar o pastor Silvado, preletor dessa manhã. Faz tempo que a gente está tentando uma agenda com o pastor Silvado, né? Desde que eu estou como coordenador, o pastor Silvado tem um compromisso toda quarta de manhã de mentoria, né? E nunca deu certo, agora conseguiu uma brecha aí. Graças a Deus, pode nos abençoar nessa manhã. Ora pela vida dele e por esse nosso tempo, pastor Augusto, por favor. Vou pedir que os irmãos fiquem em pé mais uma vez. Senhor, meu Deus, quero te dizer muito obrigado. Estamos aqui nesta manhã, já louvamos o teu nome, já tivemos aqui comunhão uns com os outros, tantas coisas boas, Pai. Mas agora queremos te agradecer pela vida do pastor Silvado, que tem sido bênção para o teu povo batista, do Paraná, do Brasil e do mundo, Pai. Então, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito por meio dele. E nós sabemos que é o Senhor. Ele tem muita capacidade, nós não duvidamos disso. Mas sabemos que é o Senhor quem o tem capacitado, é o Senhor quem o tem usado para a honra, a glória do teu nome e na expansão do teu reino. Ajuda, Senhor, que o teu Espírito agora fale por meio dele e que todos nós possamos estar com os corações abertos para ouvirmos a tua voz por meio do teu Filho. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado, queridos. Obrigado, pastor Felipe, pelo convite. Eu peço perdão aos irmãos por não poder estar com vocês nas quartas pela manhã, devido a esse compromisso que eu tenho todas as semanas, mas, graças a Deus, tinha um intervalinho. Eu cumpri a promessa que eu tinha feito para o Felipe. Eu disse, eu tenho essa quarta vaga. E daí ele disse, opa, vamos agendar então. E foi bom, a alegria estar com os irmãos aqui. Os irmãos receberam no grupo, foi enviado um artigo do Tim Keller sobre a dinâmica entre liderança e tamanho de igreja. E conversando com o pastor Felipe, ele pediu que eu estivesse compartilhando com os irmãos um pouco sobre esse artigo. Eu tenho transformado esse artigo em 2 aulas no mestrado, no nosso mestrado. Se você ainda não fez o mestrado, se organize, se programe para participar do mestrado da nossa faculdade. O curso tem sido muito bom, muito gostoso de participar como professor, e os alunos têm aproveitado e têm falado muito bem do nosso curso, né? Então, nós temos em casa, pertinho, então é mais fácil chegar, e existe todo um esquema de bolsas aí da nossa convenção, então corra atrás disso. Eu acho que é uma maneira da gente tá crescendo e se aperfeiçoando para o ministério. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho dessas aulas que eu preparei para o mestrado, como uma forma da gente compartilhar. Eu começo falando sobre a dinâmica de liderança e tamanho de igreja, contando um pouquinho da minha história. Eu comecei o meu ministério plantando uma igreja com a minha esposa. Então, eu e minha igreja, nos primeiros 5 anos de ministério, nós plantamos uma igreja do zero. Era eu, minha esposa e um casal de aposentados. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, tinha domingos que eu estava com o sermão na bala.
e não vinha ninguém. Eu pregava para minha esposa e para aquele casal de aposentados. Aí aquela semana que não deu para preparar bem o sermão, isso acontece, né? Aí era a semana que vinha tudo quanto é visitante. Todo mundo que tinha que visitar. Quem já teve a experiência de plantar igreja ou pastorear igreja pequena sabe como é que é. Você visitou durante a semana, tem gente no domingo. Você não visitou durante a semana, não tem o povo no domingo. É diretamente relacionado a esse processo. Então, nós vivemos durante 5 anos essa experiência muito abençoada. Meu ministério hoje ainda reflete aquele momento. Nós saímos de lá, a igreja tinha 150 membros, depois de 5 anos, e viemos para o Bacaxeri. Quando eu cheguei no Bacaxeri, o Bacaxeri tinha 120 membros. E nós recomeçamos um processo, e saímos dali e fomos passando pelos vários estágios de tamanho de igreja, ao longo desses 36 anos no Bacaxeri. É muito tempo. E nós temos vivido. Então, quando eu encontrei esse artigo do Tim Keller, eu li, eu disse, ele escreveu o que eu vivi. Porque ele viveu isso também, de plantar uma igreja do zero e passar por todas as etapas. Então, quando eu compartilho com vocês, eu vou estar falando um pouquinho do meu coração, da minha experiência, e usando o texto que vocês receberam na íntegra. É um texto longo, mas que vale a pena sentar, bater um papo e, quem sabe, sentar com alguns amigos e ler junto esse texto, conversando, né? Mas antes eu queria montar um grupinho de 3. Então, procura 3 pessoas aí. A gente tem cadeira para isso. Eu posso fazer bagunça, Felipe? Então, faça bagunça com cadeira. Não use cadeira como banco. Isso, olha lá. Olha lá. O Julião é membro do Bacaxeri. Ele está acostumado a fazer bagunça com cadeira. Faça bagunça com cadeira. Grupinhos de 3. Por quê? Porque a gente vai conversar. E eu queria colocar na tela algumas perguntas para vocês conversarem aí. Não está rodando. Não. Isso. Tem algumas perguntas aqui na tela para você conversar aí no grupinho. Primeira pergunta, qual o tamanho da sua igreja? Rapidinho, diz aí no grupo aí. Roda. Quantos membros tem a sua igreja? Rapidinho. Qual o tamanho da sua igreja? Se você não sabe exatamente, diga aproximadamente quantas pessoas. Cinco aqui. Segunda pergunta. Como é que é o processo de decisão? Todos decidem e tomam todas as decisões, ou é mais a liderança que toma as decisões da igreja e chega na assembleia as decisões já meio tomadas para serem homologadas? Como é que acontece o processo de decisão na sua igreja? Terceira pergunta. Como é que é formada a liderança da sua igreja? As pessoas que são os líderes chaves, a liderança maior, diaconato, conselho ministerial, seja o nome que você dá, diretoria, são membros antigos ou são especialistas? Pessoas que sabem. Então, quem lidera a comunicação na igreja é alguém que entende de comunicação ou é um membro antigo? Quem lidera a área de adoração da sua igreja é alguém que entende de música ou é alguém que é um membro antigo da igreja? Os líderes chaves da sua igreja são membros antigos ou são especialistas? Eu estou atropelando vocês, hein, de propósito. A integração na igreja, como é que ela acontece?
Vocês têm mensagem, e-mail que é mandado, tem um processo, tem uma comissão que cuida da integração, ou ela é mais orgânica? São as pessoas ali no culto mesmo, que já recebem uma pessoa nova e absorvem, e ninguém toma nota do nome, é um irmão voluntariamente que anotou, que sabe onde a pessoa mora. Como é que acontece a integração? Conversa aí. Vamos lá na última agora, comunicação. Vai ter um evento na igreja. Como é que os membros da igreja sabem que vai ter aquele congresso? Sabem que vai ter o piquenique da igreja? É no boca a boca, é o pessoal conversando nas casas, ou é um e-mail que é mandado, tem cartaz, é um flyer que é preparado, é o site da igreja que divulga. Como é que as pessoas sabem que as coisas vão acontecer na igreja? Se puder virar para cá um pouquinho a cadeira, daqui a pouco a gente volta para o grupo. Vira a cadeira para cá, para a gente continuar a conversa. O Tim Keller, nesse artigo, ele fala que o estilo funcional da igreja, suas forças e fraquezas, e o quanto o papel de seus líderes leigos e equipe mudará radicalmente na medida em que seu tamanho muda. Não tem certo ou errado do que nós falamos aqui. A questão é que, conforme o tamanho da igreja, vai mudar a maneira de nós fazermos as mesmas coisas. O grande problema é quando muda o tamanho da igreja e nós não mudamos o jeito de fazer as coisas. Porque daí a gente trava o crescimento da igreja. A gente impede que ela continue crescendo em número, crescendo em ministério, crescendo em capacidade de alcançar pessoas, né? O Tim Keller, ele afirma que a cultura do tamanho, ela afeta profundamente a tomada de decisões, o fluxo dos relacionamentos, a avaliação da eficácia e as ações dos seus ministros, equipe e líderes. A cultura do tamanho, cada tamanho tem uma cultura. O grande desafio que eu e você temos como líderes é ajudar os membros da igreja a mudarem a cultura do tamanho. Então, quando o Bacaxeri saiu de 120 e nós chegamos a 400 membros, a igreja era um cemitério de saudosismo. A gente já não conhece todo mundo. Já ouviu isso em algum lugar? A gente já não sabe de nada que acontece na igreja. As pessoas estavam com saudades daquele tempo das cebolas do Egito. Eles não conseguiam celebrar o que Deus estava fazendo naquele momento, porque eles ainda estavam querendo viver com a cultura daquele outro momento. Eu cheguei no Bacaxeri, você era um estranho que chegava na igreja, organicamente aquela pessoa era engolida pela igreja. E alguma família ia te convidar para almoçar no domingo na casa deles. Era a cultura da igreja. Era uma igreja de pé vermelho. Quem não tinha nascido no norte do Paraná, na região de Cianorte, lá aquele canto, quem não tinha nascido lá, era filho de quem nasceu lá. Então, era uma igreja tremendamente acolhedora. E essa é uma das características do Bacaxeri que eu lutei por 36 anos, eu luto para manter essa característica. Porque isso fazia parte da cultura da igreja. Mas, conforme a igreja foi crescendo, as pessoas tinham que mudar a cultura sem perder o valor, mas aprender um jeito diferente de fazer o que sempre fez, né? O tamanho de uma igreja pode ter um impacto operacional muito maior do que as diferenças denominacionais ou teológicas. Duas igrejas de denominações diferentes, mas que têm o mesmo tamanho, elas vão ter muitas semelhanças de estratégia, de prática, não de doutrina. E duas igrejas muito grandes podem ter a mesma doutrina,
Mas as práticas, a vivência eclesiástica é radicalmente diferente. E, às vezes, nós temos dificuldade de entender isso. Porque a gente acha que a diferença de uma igreja grande e uma igreja pequena batista é que uma é pequenininha e a outra é grande. E não é. É muito diferente. E lá na igreja, às vezes, eu tenho pessoas que têm dificuldade de entender que não sai dinheiro do caixa sem nota fiscal com o CNPJ da igreja. Passou mais de 8 milhões no financeiro da igreja no primeiro semestre. Você imagina você controlar 8 milhões sem ter nota fiscal? Impossível. Não tem como dar jeito. Mas é por causa do tamanho. Entende? Uma igreja pequena, fica mais fácil você dar um jeito e você resolver a questão da contabilidade. Uma grande igreja não é simplesmente uma versão maior de uma pequena igreja. O jeito de pastorear é diferente, o jeito de cuidar das pessoas é diferente, o jeito de comunicar é diferente, as expectativas das pessoas são diferentes. Alguns pastores têm uma crise ministerial seríssima. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns pastores que eles saíram de uma igreja de 100 membros e foram convidados para uma igreja de 500 membros. E eles tiveram um choque financeiro, porque foram trabalhar com classe média agora, e foram trabalhar com uma igreja de 500 membros. Expectativas diferentes. A atuação do pastor que se espera é diferente. E já tive alunos que vieram conversar comigo uma experiência diferente, em que eles estavam numa igreja de 500 membros, 600 membros, e foram trabalhar num lugar com 150 membros. E os membros estavam fazendo cobranças que aquele pastor achava um absurdo. Eu disse, bem-vindo à igreja de 150 membros. Você vai ter que visitar todo mundo, sim. Você não faz ministério numa igreja de 150 membros sem visitar pelo menos uma vez a cada 3 meses as famílias da igreja. Não existe ministério numa igreja desse porte. Sem isso. Porque o ministério é relacional quase que 100%. É diferente de uma igreja de 4 mil membros. A expectativa dos membros não é essa. É muito engraçado lá na igreja. É comum as pessoas dizerem, pastor, se eu convidar o senhor para ir na minha casa, o senhor vai? Eu digo, vou. O senhor faz visita? Eu digo, faço. Você liga para a minha secretária, percebe a mudança? Você liga para a minha secretária, e ela vai ver minha agenda, e ela vai agendar uma visita. É claro que eu não vou visitar semana que vem, né? Provavelmente vai ser daqui a uns 6 meses que ela vai conseguir um espaço na minha agenda. Eu tenho um espaço na minha agenda para visita. Ontem mesmo, eu e minha esposa fomos visitar uma família da igreja. Mas eu não faço visita toda semana, e eu não visito todo mundo. Eu escolho algumas visitas que são mais estratégicas, porque nós temos outros pastores que também fazem visitas. É entender essa diferença e entender que não tem certo ou errado. É só a gente entender a diferença do tamanho da igreja. A cultura do tamanho é muito importante. Então, quando você entende que você tem... A minha igreja hoje tem tantos membros, então isso pode me ajudar, e esse artigo vai te ajudar, você lendo com calma, te ajudar como você pode melhor pastorear essa igreja que tem tantos membros. E como você pode pastoreá-la de maneira que você a leve a alcançar mais pessoas, a amadurecer os membros e a se tornar uma igreja que pode abraçar, pode atrair mais pessoas para o reino de Deus. Toda igreja possui uma cultura inerente ao seu tamanho, e aí você precisa reconhecer e aceitar essa cultura. Alguns podem limitar o caminho bíblico da igreja a uma cultura de tamanho específico, ignorando outras possibilidades alinhadas com os princípios bíblicos. Então, o que acontece? É muito comum você cair na armadilha de que eu estou numa igreja pequena, as pessoas esperam que o pastor faça tudo. E eu esquecer do princípio bíblico do sacerdócio universal. Eu tive um seminarista na nossa igreja que ele veio falar comigo que ele estava exausto, ele estava tendo estafa, e ele não aguentava mais trabalhar.
Ele pastoreava uma congregação que tinha 30 membros. Tempo integral. Dá para ter estafa com 30 membros? Tempo integral? Aí eu sentei com ele e eu disse, me explique como que você está com estafa. Eu queria entender. Ele era um rapaz sincero. Aí ele começou a me explicar o que ele fazia na segunda, na terça, na quarta. Eu pedi para ele fazer a agenda dele. Algumas coisas que ele tinha na agenda dele, por exemplo, terças e quintas, ele acordava às 4h30 da manhã, porque às 5 horas da manhã ele levava os membros da igreja que precisavam pegar senha no SUS. Eu disse, mas por que você vai? Não, pastor, porque eu tenho carro. E a maioria dos membros não tem carro. Na mente dele, ele, como pastor, tinha que fazer aquilo. E ele levava, ficava lá esperando. Ele passava a manhã estacionado na frente, esperando eles terminarem. E ele entendia que isso era ser pastor. Aí ele tinha um horário que era para preparar sermão. Eu disse, como é que você prepara sermão? Não, eu preparo e tal, não sei o quê. Mas só que muitas vezes eu sou interrompido, pastor. Eu disse, por quê? Não, pastor, porque às vezes a irmã telefona, porque acaba o gás e ela precisa terminar o almoço antes do marido chegar, aí eu tenho que ir lá, pegar o gás que está vazio, levar, comprar um gás novo, voltar, instalar o gás. Às vezes é uma irmã que acabou alguma coisa, ela precisa ir no mercado. Ele entendia que isso era ser pastor. Ele tinha uma cultura das pessoas ter expectativa dele como pastor, mas ele não estava seguindo o princípio bíblico de que pastor não gera dependência. E o pastor não serve dessa maneira às pessoas, mas as pessoas têm que resolver seus problemas. Entende? O ser pastor de uma congregação pequena, em que as pessoas estão muito mais próximas de você, não elimina o princípio bíblico da sacerdócio universal do crente, em que os membros têm que cuidar dos membros, os membros têm que discipular os membros, e que o pastor não é o faz-tudo. Assim como numa igreja grande, o fato de que você tem toda uma estrutura que dá conta de maior parte do serviço, não elimina o fato que eu, como pastor, eu tenho que conhecer minhas ovelhas. Eu tenho que visitar pessoas, eu tenho que discipular pessoas. Eu sempre estou discipulando um novo crente. Porque eu preciso ter isso na minha mente, que eu faço parte desse processo. Era muito fácil eu terceirizar tudo isso. Eu sempre estou liderando um pequeno grupo da igreja. Porque, como pastor, eu tenho que me lembrar que é isso que eu espero dos líderes da minha igreja. A nossa luta é não deixar que a cultura do grupo me impeça de viver os princípios bíblicos. Faz sentido isso, gente? Nós estamos pulando agora para a segunda parte do artigo que vocês receberam. Vamos falar rapidinho sobre cultura, características específicas de tamanho de igreja. O Keller fala sobre igrejas em domicílio, que ele chama, são igrejas até 40 frequentadores. Alguém está liderando uma igreja com mais ou menos esse tamanho, 40 membros? Olha lá. Legal, legal. Lendo esse artigo, eu acho que você vai se identificar com muitas coisas que o Keller fala. Quais são as características? É uma igreja vitrine, no centro urbano, chama de vitrine, igreja do interior em áreas rurais. É altamente focada em relacionamento interpessoal. Líder leigo, tem todo o poder e toma todas as decisões nessas igrejas. Essa é a expectativa. Porque, na realidade, você tem o quê? 5 famílias? 6 famílias? Igreja com 40 membros, você visita num fim de semana. Você toma café numa casa, almoça na outra, janta na outra, visitou a igreja toda. A tomada de decisão é tremendamente democrática. A igreja de 40 membros é a mais batista. Porque as decisões não são tomadas nem na assembleia. É na mesa do café, na casa dos líderes. Chega na assembleia só para homologar. A comunicação é predominantemente boca a boca. Você avisa a sua irmã, você avisa teu primo,
eu aviso o vizinho lá, e é desse jeito que a coisa funciona. O pastor normalmente exerce o pastorado sendo fazedor de tendas. Normalmente, uma igreja de 40 membros não tem condição financeira de sustentar integralmente seu pastor. É muito raro. E quando isso acontece, Deus abençoe o pastor, porque ele está na mão de uma família. Normalmente tem a família que entrega o dizimão e é de lá que sai o salário dele. E é muito complicado. Mas, normalmente, é pastor biocupacional que trabalha com essa igreja. O crescimento de uma igreja de domicílio é orgânico. É através do acolhimento caloroso. As pessoas têm que chegar e sentir que encontraram família. Relacionamento significativo. Uma igreja de 40 membros, encrencada, é melhor fechar, jogar sal, deixa passar uma geração e abre de novo. O Felipe não pode fazer isso, mas eu posso. Tá? Ele não pode fazer isso, mas eu posso falar isso. Porque se uma igreja de 40 membros não tem relacionamentos significativos entre os membros, que faça com que eles queiram se encontrar, faça com que eles se falem durante a semana, espontaneamente, essa igreja não é igreja. Ela só tem rito religioso e encrenca. E tem igrejas que se acostumam, é que nem tem família que é doente e que se acostuma a brigar o tempo todo, tem igreja que se acostuma a brigar. Começou errado e morreu certo. A melhor decisão que eles tomaram foi fechar a igreja. Não estou querendo ser agressivo, mas é a realidade. E esse é o grande dilema de qualquer executivo de associação. Não é só da nossa, não. No Brasil inteiro. No mundo inteiro. Porque ele conhece igrejas que a melhor decisão que eles podiam tomar era fechar. Para o reino de Deus seria a melhor decisão. Mas eles não fecham. E Deus abençoe e guarde. Para cruzar a fronteira de 40 membros para a próxima fronteira, você precisa de algumas coisas. Então, você que está com 40 membros ou 50 membros, você precisa mudar. Eu preciso ir adiante. Como é que eu faço? O Keller dá algumas sugestões muito pertinentes. O que ele diz? Quando a igreja domicílio ultrapassa 40, ela precisa escolher, ou ela abre uma outra igrejinha, uma outra congregação, para manter aquela cultura. Eu quero continuar sendo igreja domicílio, e não está errado. E nós vamos abrir uma outra igrejinha de 40, tudo bem. Ou, então, eu vou passar para a igreja pequena. Se ela ultrapassa isso e não se estrutura, ela vai ficar estagnada. Aí, o que acontece? Ela vai chegar a 50, 55, 40. 50, 55, 60, 55. Conhece igrejas que ficam assim? Você vê o histórico do hall de membros da igreja, ela fica oscilando, por quê? Porque ela não consegue mudar a cultura dela. E nem sempre é um membro da igreja. Normalmente, quem não mudou a cultura foi o pastor. Ele continua sendo pastor de uma igreja de 40, e a igreja está louca para ser uma igreja de 100. Tudo está apontando para lá. Deus está dando todas as condições, e ele quer continuar pastoreando daquele jeitinho. Porque conforme a igreja vai mudando, você vai se tornando mais líder do que pastor. Essa afirmação é emblemática. Conforme a igreja vai mudando, o número de membros, você vai liderando mais, gastando mais energia e tempo para liderar os membros, para que os membros pastoreiem os membros. Você se torna líder de líderes, você se torna pastor de pastores. Você continua pastoreando. Só que você não pastoreia todo mundo. Um pastor veio falar comigo que ele queria ter... Os diáconos estavam incomodando ele para chamar um pastor para jovens.
Você, na tua igreja, tem pastor de jovens? Eu disse, tenho. Então, me explica como é que é essa história. Eu disse, não, é ótimo ter pastor de jovens. Ele dirige a reunião dos jovens, ele vai para o acampamento de jovens. Eu não me preocupo com os jovens, ele dá atendimento para os jovens. Eu cuido desse pastor. E, olha, e é ele que faz os casamentos, é ele que faz os batismos. Como assim? Eu disse, é porque ele é o pastor dos jovens. Os jovens vão pedir para ele batizar. Eles não pedem para que eu batize. Não, mas eu sou o pastor da igreja. Eu disse, não, mas você não vai ser o pastor deles. O pastor de jovens é que vai ser o pastor deles. Essa que é a ideia. E quem faz o casamento é o pastor de jovens. Não, eu sou o pastor da igreja, quem faz o casamento sou eu. Eu disse, então você não quer ter pastor de jovens. E ele não convidou o pastor de jovens. Conforme a igreja cresce de tamanho, você tem que começar a dividir autoridade, você tem que dividir poder. Você vai delegando e você vai liderando líderes para que a coisa continue. O desafio recorrente nas igrejas domiciliares que permanecem independentes, a baixa qualidade dos ministérios direcionados a grupos específicos, como crianças, jovens e solteiros. Conforme a igreja vai crescendo, os grupos específicos começam a ter uma demanda maior. Na igreja de 40 membros, você tem uma classe de crianças com 7 crianças de todas as faixas etárias. Faz sentido? Quando muito, tem um berçário. Aí a igreja cresceu, chegou a 150 membros. Aí você já tem, pelo menos, berçário e mais umas 3 classes, porque você vai ter umas 15, 20 crianças. Você vai ter que especializar as pessoas. Você vai começar a ter adolescentes, você vai começar a ter jovens, e você começa a ter que especializar. É uma mudança de cultura. Eu, como líder, tenho que entender que eu tenho que cuidar dessas áreas mais específicas. Eu mudo a minha maneira de ser pastor. Eu pegava qualquer uma irmã boazinha, querida, simpática, que não gostava de ficar no culto ouvindo minha mensagem, e ela cuidava das crianças. Entende? Agora, eu tenho que pensar num currículo, eu tenho que pensar em uma pessoa para liderar o ministério infantil, agora vai ter que pensar em lanchinho, toda aquela história. Você começa a montar uma estrutura. Você tem que montar uma estrutura. Vamos lá? Uma igreja pequena, perda de intimidade, espontaneidade e informalidade. Aqui é uma crise do pastor de 40 para... Por quê? Você vai começar a ter 200 pessoas no salão. Não dá para chegar lá sem ter o culto preparado. Com 30 pessoas, eu não fiz a ordem de culto. Quer dizer, eu tenho ela na cabeça, né? Eu escolho a música no ato ali. A banda, o irmãozinho lá chegou, a gente estava lá se divertindo, conversando, e ele estava aqui passando a música, né? Na igreja de 30 não precisa fazer isso. Porque é uma reunião de família. Certo? É um pequeno grupo, a gente fica passando música? Não. Mas com um grupinho maior, você já tem que fazer, né? São mudanças de cultura do grupo. Se você quer que a sua igreja passe dos 40, você precisa começar a implantar essas mudanças antes de você ter 100. Quando você começa a implantar essas mudanças, você vai criando estrutura para que o número possa mudar. E aí você tem luto, porque eu perdi um pouco da informalidade, eu não tenho tanta espontaneidade, porque agora a gente tem aquele irmão que vai fazer isso, tem aquela apresentação. A nossa luta lá na igreja, a gente tem no telefone a ordem de culto, no plano lá. E a nossa luta é, não vamos barrar o Espírito Santo, o Espírito quer fazer alguma coisa, vamos deixar ele fazer. Mas na hora que surge, outro dia a gente estava no culto correndo, e um dos pastores entendeu de Deus que ele tinha que subir e fazer uma oração pelos enfermos. E ele foi. Coitado do pregador, perdeu 10 minutos. Por quê? Porque se você atrasa o final do primeiro culto, você, ao invés de ter 30 minutos para os carros saírem do estacionamento e os outros entrarem no estacionamento, você vai ter só 20. Aí fica uma fila lá fora. É o tamanho da igreja.
Se eu tenho uma igreja de 40 membros, eu não tenho essa dificuldade. Eu posso ser muito mais espontâneo. Se a minha igreja tem 150, 200 membros, aí eu já vou ter aqueles professores do Ministério Infantil, como eu tinha, reclamando porque o culto passou da hora 20 minutos. E eles não tinham mais o que fazer com aquelas crianças. Já aconteceu na igreja de vocês isso? E o pessoal do Ministério Infantil reclamando depois com você que não tem condições de ficar mais 20 minutos depois da hora, porque não tinha mais tarefa, não tinha mais lição, as crianças já não estavam aguentando mais ficar dentro da sala. Mas conforme o grupo vai crescendo, o tamanho vai crescendo, você vai perdendo essa espontaneidade, né? A igreja pequena de 40 a 200 frequentadores é o tamanho dessa faixa etária. Características dela. Uma forte expectativa de que cada membro mantenha uma relação face a face com todos os membros. Vai ser um esforço que todo mundo vai fazer. Ainda é possível. O sistema informal de liderança ainda acontece, muito forte. Mas prepare-se, porque você está perdendo isso. Comunicação ainda é informal, mas prepare-se, você não vai conseguir mais dar conta do recado. 200 membros, você está falando de quantas famílias? Umas 20 famílias? 20 e poucas famílias? O ministro é primariamente o pastor. As pessoas valorizam e ouvem o sermão de um bom pastor. E essa é uma mudança radical quando você vem de 40 para 200 e quando você vai para um tamanho maior. Quando você tem 40, o Joãozinho, que cresceu naquele grupo, aprendeu violão com uma irmã da igreja que toca violão e lidera o louvor. O menino aprendeu direitinho. E ele vai liderar o louvor aquele dia, ele toca tudo meio errado, mas está todo mundo babando, não está? Termina o louvor, todo mundo adorou a Deus por ver o Joãozinho tocando violão. Porque todo mundo conhece o Joãozinho, viu o Joãozinho de fralda. Todo mundo conhece os pais do Joãozinho. O avô do Joãozinho. Não é assim? Você vai para a igreja de 200, já tem metade que conhece o Joãozinho, mas não tem muito vínculo com o Joãozinho. Que ouviu o Joãozinho errar e disse, puxa, não tinha alguém que tocava melhor? Porque não tem toda aquela afetividade com o Joãozinho, mas ainda tem um grupo grande que tem todo aquele encanto com o Joãozinho. Você vai para uma igreja de 2.000 membros, o pessoal olha e diz, quem deixou esse guri entrar no palco? Ninguém segurou? Aí você é membro de uma igreja pequena e ouve falar que numa igreja grande, quem deseja cantar no louvor ou tocar no louvor, precisa passar por uma audição. Você diz que absurdo. Para louvar a Deus, basta ter um coração disposto. Acontece que numa igreja grande, a massa não tem vínculo nenhum com quem está ali tocando. O vínculo é com Deus. E com o que aquelas pessoas vão fazer para te levar a ter uma experiência com Deus. Aí, excelência musical, qualidade de som se transforma essencial. Não é que não seja bom ter qualidade musical, numa igreja de 40, não é que não seja bom ter qualidade de som, mas aqui você tem os vínculos de relacionamento definindo muita coisa. O meu pastor até que não prepara muito os sermões dele. Ele não é muito bom no púlpito, mas é um pastorzão, é tão querido. Nos aniversários ele está lá, quando tem sepultamento ele está lá, no hospital ele vai. As pessoas numa igreja pequena, eles ouvem o sermão de um bom pastor. A igreja vai crescendo, e o que as pessoas estão querendo ouvir é um bom sermão de um pastor. Que, para a maioria delas, o vínculo é muito pequeno. Percebe a mudança?
a exigência muda. Para alguns de nós, essa mudança gera uma crise ministerial. As pessoas estão ficando muito exigentes. Elas não estão ficando exigentes. É porque o nível de vínculo e de expectativa está sendo alterado porque a igreja tem crescido. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O Tim Keller trabalha com esses conceitos para nos ajudar a entender que eu, como pastor, eu tenho que me adequar às mudanças de tamanho para possibilitar que a minha igreja continue crescendo. Porque se eu não faço isso, eu estou decidindo, consciente ou inconscientemente, que tamanho que minha igreja vai ficar. O pastoreio amoroso de cada membro é força motriz de ministério nessa igreja de 200 membros, porque vai ser assim que a igreja vai sobreviver quando passar de 200. Se os membros não assumirem que eles são os grandes cuidadores do rebanho e que os pastores são os líderes que garantem que os membros conseguem cuidar do rebanho, se isso não acontecer, essa igreja não vai crescer de maneira saudável. Aí você vai ter o que nós temos hoje, que são muitas igrejas que são um grande amontoado de multidão. Então, você tem encontro de multidão no salão, mas ninguém cuida de ninguém. É só um povo que se reúne porque tem um grande pregador, tem um grande carisma ali. Lembra da história? Eu venho ouvir um bom sermão de um pastor. Ele tem carisma, prega bem, e as pessoas vêm por causa dele. E na hora que ele sumir, eles vão sair dali e vão procurar um outro bom sermão de um pastor. Conforme a igreja cresce, a grande necessidade passa a ser liderança administrativa. E nós não somos treinados para isso. Nossas faculdades teológicas não nos treinam para isso. Isso é capacitação que a gente tem que buscar após faculdade de teologia. Gestão de processos e de pessoas. Existem várias faculdades que oferecem pós-graduação nesse tema. Gestão de processos e gestão de pessoas. É o que nós mais fazemos no ministério. Nós gerimos pessoas, conflitos, relacionamentos, gerimos pessoas que trabalham, estimulando pessoas a darem resultado, e nós gerimos processos. Gerimos um processo de ensino na escola bíblica, gerimos um processo de acampamentos, gerimos um processo de aconselhamento, gerimos um processo de discipulado na igreja, gerimos um processo de ter pequenos grupos nas casas, um processo de plantação de igreja. São processos. Como é que eu faço gerir processos? E isso é competência, habilidade que pode ser aprendida. Não precisa ser inato, é algo que você pode aprender na caminhada da vida. Mas tem que ir para a escola aprender. Assim como a gente aprendeu a ler e escrever, a gente aprende a fazer isso. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Legal? Aquilo que eu não gosto de fazer, que eu não tenho facilidade para fazer, o que eu faço? Eu puxo para perto de mim alguém da minha igreja que é bom nisso. Eu não gosto de ficar mexendo com finanças, toda essa coisa arada. Não é a área que me atrai. Eu gosto de fazer outra coisa. Aí o que eu faço? Eu sempre tive gente muito boa perto de mim que dava conta desse negócio com o pé nas costas. Sempre fiz. Sempre fiz. Por quê? É uma maneira de garantir que isso aconteça. Eu não tenho dom de pastor, dom espiritual. Meu dom espiritual não é de pastoreio. Eu aprendi a pastorear. Por isso que Deus me colocou 5 anos para plantar uma igreja. Eu aprendi na marra a pastorear. E eu sou muito grato a Deus por isso. Então, eu sei pastorear porque eu aprendi a pastorear, mas eu não tenho dom espiritual de pastoreio. Eu adoro, eu sempre tenho, trabalhando na equipe lá da igreja, pessoas que é aquele lambe-ferida, eu digo que é lambe-ferida. Gente que vê, detecta, tem radar para enxergar quem está sofrendo, radar para enxergar quem está com dificuldade, e já vai atrás. E tem gente que é assim. Quem tem dom de pastoreio é, quem tem dom de misericórdia é desse jeito também. Então, eu preciso ter pessoas assim perto de mim. Por quê? Porque eles me estimulam, eles me desafiam a cuidar de pessoas, a pastorear pessoas.
Porque se bobear, eu vou ficar dando aula para a pessoa. Se bobear, eu estou dando aula. Ao invés de cuidar da ferida. Deus nos fez do jeito que nós somos. A gente tem que conhecer como nós somos e dizer, Deus, e daí, como é que eu posso ser útil no teu reino? Agrega perto de mim pessoas que me complementem e nos ajude a dar conta do recado, do desafio que o Senhor colocou para nós. Amém? Gente, caminhando um pouquinho mais, mudanças são processadas de forma relacional e informal nessa igreja. As igrejas pequenas precisam crescer. E aí, como é que ela vence a barreira agora para 450? Essa barreira é uma barreira que muitas igrejas param. Questionar as expectativas dos membros, você vai ter que interpretar a realidade para os membros, porque eles vão, pela primeira vez, lidar com gente que eles não conhecem, na liderança da igreja. Eles vão ficar aliviados, porque agora tem mais dinheiro e tem mais gente. Mas agora tem mais gente tomando decisão. O quê? Decidiram pintar as salas da escola bíblica e eu não sabia? Eu passei aqui na igreja, vi que estavam pintando. Quando que decidiram isso? Por quê? Porque a igreja está crescendo. Uma igreja com 450 membros, começam a surgir ministérios e a pessoa não faz ideia. O que aconteceu? Como é que é isso? Possíveis reclamações sobre o crescimento. Aí a pessoa começa a dizer, será que precisa? Eu me lembro que existia um mito no Bacaxeri, quando nós chegamos a 400 membros, um líder da igreja me chamou para almoçar e ele disse, pastor, o senhor não acha que está na hora da gente plantar mais congregações? Porque está chegando a 400 membros. Né? Eu disse, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, é porque a gente aprendeu sempre que a igreja não pode passar de 400 membros. Eu disse, mas da onde isso? Na realidade, o pastor Reis Pereira, no Rio de Janeiro, ensinava isso no Seminário do Sul. E ele viveu isso no ministério dele, no Rio de Janeiro, durante toda a vida dele. Ele era um líder autocrata, a igreja chegava perto de 400 membros, ele reunia um grupo de membros que moravam numa região da cidade, dizia, nós vamos abrir uma igreja naquela região, e vocês vão para lá. E mandava. Aí a igreja voltava para 300 membros, e ele continuava trabalhando. E ele ensinava isso no Seminário do Sul. E alguém, não sei se foi o pastor Troiman, se foi o pastor Xavier, mas alguém passou isso para a liderança da igreja. Eu tive que sentar com a liderança da igreja e dizer, gente, isso não existe. Não existe limitação. A igreja cresce o quanto Deus quer que ela cresça. Ela não tem que crescer para um determinado tamanho e nem tem que ficar num determinado tamanho. O reino de Deus, Deus dá o crescimento e o crescimento acontece no ritmo que Deus impor. E foi um processo, mas existia um luto muito grande e uma insegurança de o que vai ser quando a gente passar dos 400. Né? E você, quando passa dos 400, você começa a ter que oferecer múltiplas opções, porque o teu público é maior. Provavelmente o teu espaço não cabe. Não entre em campanha para construir. Multiplique cultos. Quando você multiplica culto, você dobrou o teu número de salas para a escola bíblica. Já parou para pensar nisso? Nós abrimos o 3º culto lá na igreja agora, no domingo de manhã. O povo da escola bíblica vive atrás de mim pedindo mais sala para a escola bíblica. Vive. É uma sede insaciável. Aí eu aproveitei esse ano, quando a gente começou o 3º culto, eu procurei o pastor Troiman e disse, meu querido, durante 2 anos você não me peça sala. Eu aumentei 1/3 das suas salas. Como assim, pastor? Eu disse, você agora, do horário das 8 horas da manhã até as 9h45, tem todas as salas da igreja à sua disposição. Não me peça mais sala. Ele disse, não, pastor, mas não é bem assim. Eu disse, não me reclame. Na realidade, o dobrar cultos facilita. Outro dia, eu estava viajando pelo interior do estado e um pastor reclamando por falta de espaço. O culto dele está cheio domingo de manhã, graças a Deus. E eu comecei a conversar com ele sobre a nossa experiência de dobrar culto e como isso viabilizou que a gente continuasse a crescer em número e dobrou a nossa capacidade de salas para a escola bíblica. Né? Mas é muito interessante a resistência dele. Na cabeça dele, ele não conseguia entender como que ele ia ter 2 cultos.
Não, mas como que a gente faz? As pessoas não vão se encontrar. Eu disse, não vão mesmo. E tudo bem. Elas continuam sendo igreja. Não, mas eu disse, mas, meu querido, é a solução mais barata que você tem. E é uma solução imediata. Você só tem que dobrar as equipes. Equipe de som, equipe de louvor. De louvor nem precisa dobrar, pode ser a mesma. De som também dá, mas a recepção talvez você tenha que dobrar. Você tem que reforçar essas equipes. Ministério infantil tem que reforçar. E as pessoas vêm e trabalham, e com isso você atinge mais gente. Hoje nós começamos no começo do ano o 3º culto. Hoje, se nós tentássemos retornar para 2 cultos, não caberia. Sabe aquela história? Você dá espaço, Deus traz crescimento. Basicamente isso. Você tem que pensar em múltiplas opções. E essa é a função nossa como pastor. O que eu posso fazer para facilitar o crescimento, né? Múltiplas opções impulsionadas para crescimento. 2 cultos atraem imediatamente mais pessoas. Nós achávamos que os idosos da igreja viriam às 8 horas da manhã. Ledo engano. Uma porção de pais de bebês estão vindo às 8 horas. Pastor, eles acordam às 6 da manhã, pastor. 7 horas da manhã eu já estou pronto, já trocou fralda, já fez tudo, a gente está vindo agora. Então, você se surpreende com as respostas que tem, né? É a segunda mudança. 150, 200 pessoas, você precisa fazer isso. A segunda mudança é a disposição em pagar o preço pela contratação de um novo pastor. Os americanos falam em 150, o número de membros, para você chamar um novo pastor. A membresia no Brasil, ela se envolve demais. Ela é muito atuante. Na minha experiência, eu tenho visto que 200, 250 você ainda consegue, com um pastor, dar conta do recado, porque os membros das igrejas no Brasil são muito envolvidos ministerialmente. Então, mas chega uma hora, quando você chega nesse tamanho de igreja, nessa segunda mudança, você tem que começar a pensar. A gente não tem dinheiro, é bem isso mesmo. O cobertor está curto. Mas qual é a dica que tem resolvido e tem nos ajudado? Trabalhe com um pastor voluntário. Trabalhe com um pastor biocupacional. Trabalhe com esse conceito. A solução ministerial do Brasil, eu acredito que vem através do pastor biocupacional. A grande maioria das igrejas no Brasil não terão condições de sustentar integralmente o seu pastor ou sustentar integralmente um segundo ou um terceiro pastor. A grande maioria das igrejas. Nós temos um mito do pastor tempo integral, que esse é o único que deu passo de fé. Não, o pastor biocupacional tem que dar passo de fé também, senão ele não assume esse desafio de ser pastor biocupacional. É um passo de fé que ele tem que dar. Do mesmo jeito que o outro que é tempo integral. Um não é pior que o outro. Os dois são servos de Deus, que estão ouvindo a voz de Deus e tomando decisões conforme eles entendem de Deus que precisam decidir. Disposição de pagar o preço para a contratação de um novo pastor na equipe. A terceira mudança, disposição de deixar o poder sair das mãos da membresia e até dos líderes leigos para as mãos da equipe. É o único jeito de crescer. Você não pode gastar tempo discutindo a cor do papel higiênico, me desculpa. Nós temos um mito batista que a gente tem que levar tudo para a Assembleia. Não tem que levar tudo para a Assembleia, não dá tempo, você tem mais o que fazer na vida. Decisões têm que ser tomadas mais rápidas e você pode, com muita tranquilidade, conversar com os membros e decidir quais são as decisões que vão para uma Assembleia e quais são as decisões que são delegadas e que você presta conta delas. E se você tomar uma decisão que foi delegada de maneira errada, a igreja vem e bate na tua mão e diz, não faz mais isso. A Assembleia delega. A habilidade e disposição do pastor e dos membros para deixar o pastor pastorear um pouco menos e liderar um pouco mais. Aqui, a dificuldade não é do membro normalmente. Sabe de quem é a dificuldade? É do pastor. Considerar a opção de mudar para um novo local. Essa é sempre uma opção e tem que ser considerada.
E daí o artigo continua depois falando sobre igreja de 400, 800 membros. A gente vai parar aqui, porque nosso tempo já acabou. Eu queria que agora a gente fechasse com você, formando um grupinho de 3 de novo com aquela turma. Compartilhe aí o que mais te chamou a atenção. Você diz assim, olha, estou levando daqui o que me chamou a atenção e que se aplica na minha realidade ministerial é isso.
Gente, a conversa está boa, mas eu queria orar por nós, fechando esse tempo. Depois passo a palavra para o pastor Felipe. A minha oração é que a leitura desse artigo que vocês receberam abençoe o coração de vocês, promova lá na área de vocês um bate-papo sobre esses temas. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer e aprender como que a gente pode servir melhor ainda o nosso Deus, né? Que esse é o nosso desejo. Posso orar por vocês? Pai amado, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, obrigado porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Te louvamos pela chamada que o Senhor entregou a nós, pelo desafio ministerial que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te louvamos pela capacitação que vem do Senhor, pelo Teu Espírito que nos guia em todo o tempo. E, ó Deus, nós te pedimos a sabedoria dos céus, aquela que é muito maior do que a humana, para que nós possamos liderar Teu povo, pastorear a Tua igreja. Ó Deus, que nós saibamos fazer essas transições necessárias para que ainda mais pessoas possam ser atraídas para viver e conviver com o Teu povo, para ser família do Senhor. Abençoa-nos como pastores, como igrejas da nossa associação. Abençoa o pastor Felipe, na nossa liderança. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você imagina. O litoral paranaense, uma região rica em história, cultura e povo acolhedor. Aqui conheceremos curiosidades sobre como a história dos batistas começou. E principalmente veremos o que estamos fazendo hoje, afinal, somos imparáveis. Com 98 quilômetros de extensão, o litoral do Paraná abriga uma das baías mais importantes do sul do Brasil, a Baía de Paranaguá. Sua população é de 301.405 habitantes, que são distribuídos por 7 municípios que formam a região: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá e Morretes. São 125 praias e balneários, com dezenas de rios e afluentes, tornando o litoral o cenário perfeito para a missão. Atualmente, contamos com 46 igrejas e congregações. São mais de 4.500 membros e 7 missionários que atuam na capelania portuária, esportiva e o projeto litoral. O trabalho missionário segue avançando e Deus tem nos conduzido a grandes realizações nesta região. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Glória a Deus. Se você ainda não começou a campanha de missões estaduais na sua igreja, comece, nos envie, né? Eu queria dar um alerta aqui. Ano passado, algumas igrejas fizeram a campanha, levantaram ali uma oferta para a campanha de missões, para atingirmos o alvo, e algumas igrejas, 3 igrejas, enviaram a oferta para missões mundiais. Então, fique esperto nisso. Não, né, conversa lá com o tesoureiro, com a tesoureira, com o pessoal da área administrativa para enviar para estadual, né? São campanhas diferentes aí. Às vezes ali acaba achando que é tudo a mesma coisa e não é, né? Então, nos ajude nisso daí. E se precisar de missionários, pastores que fazem parte do quadro de missionários da missões estaduais, entre em contato comigo, pastor Cláudio, pastor Rodrigo. Estamos abertos aí para agendar missionários e pastores para pregar na sua igreja nessa campanha de missões, tá bom? É isso. Nosso
presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná está aqui, pastor Valdo, e tem uma palavra para os nossos corações aí, um convite. Eu tenho que ter cuidado para, nessa hora, em vez de falar graça e paz, falar saudações vascaínas. Eu estou tendo cuidado com isso. Mas, graça e paz. Né? Eu queria falar hoje aqui sobre o acampamento, a conferência para pastores no Hotel Santa Paula. Tem um convênio, a Convenção Batista Paranaense, uma organização missionária dos Estados Unidos, e a nossa ordem. Cada um entrou com uma quantia, a fim de que seja facilitado o máximo possível a participação dos pastores. Né? Então, por exemplo, o casal pastoral vai pagar R$180. O casal sozinho, R$100. Eu não sei se tem mais vagas. Não tem, né? Então, mas entra na lista de desistência. Pode ser alguém que entre e você consiga. Então, vai ser uma conferência muito boa, lá ali no litoral, num bom hotel. Né? A outra coisa eu falei com alguns pastores, falei lá na conferência, no acampamento ano passado, mais detalhadamente, sobre um projeto que a gente está tentando desenvolver na Ordem, chamado Não Caminhe Sozinho. Esse projeto não substitui de maneira nenhuma o cuidado e o apoio pastoral presencial, como nós já temos, mas é um canal para também ter um cuidado via digital. Né? Então, por exemplo, hoje, você não tem um podcast nosso, né? Nós não temos um canal no Instagram nosso. Nós criamos várias maneiras de fazer isso. Só que isso investe, nós não temos como fazer isso sem contratar uma empresa que faça todo esse trabalho digital. Né? Por exemplo, nós vamos pedir a alguns pastores para daqui a pouco, para nós gravarmos 3 meses de devocionais, porque o nosso Instagram vai ser lançado nessa live que eu vou falar daqui a pouco, e a gente vai começar a usar, mas a gente quer usar outros recursos, só que envolve um investimento mensal aí, na casa de uns R$7.000, para dar conta de tudo, né? Porque não dá para fazer um trabalho desse com voluntário, entendeu? O pastor Silvaldo falou hoje aqui das transições de uma igreja menor para maior, mas a ordem também, para ela passar por algumas mudanças, para ela prestar um serviço melhor, também tem esse processo, que a gente está acostumado só com aquela ordem que faz reunião, que faz assembleia e tal, e a gente não gasta quase nada, mas para você investir a ordem e prestar mais serviço, também envolve investimento, estrutura, tudo isso. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós tentamos fazer parceria com algumas igrejas para a gente alcançar esse valor. Nós não conseguimos ainda. Nós estamos hoje com um valor em torno de R$2.500, R$2.200 para bancar esse projeto durante 3 anos. Então, nós vamos começar com o que pode. Então, vamos começar com um Instagram e vamos começar fazendo algumas lives. Essa live aí, ela vai começar no dia 7, às 20 horas. O pastor de jovens lá, o pastor Lucas Dutra, que é um homem de Deus, lida com juventude, ele vai estar falando sobre pastoreando a nova geração. De onde saíram esses temas? De uma pesquisa que nós fizemos lá no acampamento do ano passado. Nós fizemos uma pesquisa com os pastores, quais os temas que eles gostariam que fossem abordados. E esse aí foi um que apareceu, pastoreando a nova geração. Em setembro, a gente pretende fazer uma outra com um profissional de psiquiatria, de psicologia, para falarmos sobre a questão do suicídio pastoral, a saúde emocional do pastor, porque é aquele mês do Setembro Amarelo, não é? Amarelo. Então, mas a gente ainda vai fechar isso. Então, eu queria falar com vocês, por enquanto, nós ainda não temos um canal próprio, essa live vai ser feita provavelmente pelo YouTube da CBP, tá? Que a gente vai fazer por lá. Então, vamos divulgar, a partir de agora, essa live, a gente não adianta divulgar muito antes, né? Tem que começar a divulgar agora para começar isso. Então, a gente precisa ir mais adiante, mas também sempre tem essa questão que a gente precisa trabalhar, que é dar uma estrutura melhor, ter mais recursos. Tá bom? Então, contamos com vocês aí, participem, divulguem e vamos seguir em frente. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Silvado, pela palavra aqui tão esclarecedora, tão abençoadora, né, e que Deus continue abençoando o irmão.
Queridos, bênção de Deus. Deixa eu contar mais uma bênção, eu devo chamar o pastor Josué para orar aqui, encerrando para a gente. Esteja orando, porque terça-feira eu tenho uma reunião na Unicesumar. A gente vai fazer uma reunião ali, né, para que aconteça uma parceria entre a BGC e a Unicesumar para oferecer cursos. Dentro ali dessa parceria, a gente colocou um dispositivo de segurança para que essa parceria não tenha acesso aos batistas do curso de teologia, porque nós já oferecemos aqui na Fabapar. Então, o único curso que não estará sendo oferecido é o de teologia e na área teológica, porque temos aqui. Porém, curso de gestão, curso de psicologia, toda aquela grade que tem na Unicesumar, nós teremos acesso de até 65% de desconto. Então, um membro da tua igreja lá que está querendo fazer direito, então vai poder se inscrever lá, através dessa parceria, ter um subsídio direto na mensalidade de até 65%, de 30% a 65%. Então, tive lá ano passado, por uma série de questões, a gente não conseguiu fechar. Estamos em tratativas, e a reunião para bater o martelo e assinar o contrato será agora na terça-feira. Então, esteja orando para que os termos que a gente colocou no contrato sejam aceitos por eles, para que a gente possa fazer essa parceria e abençoar os membros da nossa igreja. Amém? Seria isso. Pastor, ora para a gente. E ore pela minha vida, queridos, pela minha saúde, né? Eu estou aqui, hoje eu tive que tomar 2 remédios fortíssimos, né? Codeína, tomei 2 comprimidos para estar aqui hoje, porque a dor é muito grande. A herpes zoster, judia mesmo do camarada, da insônia, da queimação, é insuportável, quase que insuportável. Então, esteja orando por isso, por favor. Obrigado, pastor. Oremos. Graças te damos, ó Deus, por esta manhã tão preciosa e abençoadora. Pela palavra orientadora que tivemos hoje através do pastor Silvado, que amplia a nossa visão e o nosso entendimento, ó Deus. Te damos graças pela vida do teu servo com tanta experiência e que venha a nós trazer estas palavras de instrução. Que o Senhor o abençoe e o guarde cada dia no seu ministério, fazendo continuar profícuo como tem sido até aqui. E te louvamos, ó Deus, por cada pastor que aqui entrou nesta manhã e participar desta reunião. Pelo teu cuidado, pelo teu amparo, tua bondade sobre a nossa vida, que possamos sair daqui hoje levando, com auxílio do teu Espírito, este ensinamento e colocando em prática no nosso viver ministerial. Ó Deus, suplicamos também pela vida do pastor Felipe, que o Senhor coloque a tua mão de cura sobre a vida do teu servo. E que o Senhor o cure dessas enfermidades, ó Deus, ajustando a imunidade do seu corpo, que o Senhor esteja com a tua boa mão sobre a vida dele, na coordenação da BGC, e que assim ele tenha cada dia o fortalecimento do Senhor, tanto no físico quanto no espiritual, que assim ele seja agraciado pelo Senhor, ó Deus, na plenitude do teu Espírito e da tua sabedoria. Leva-nos daqui agora, na paz de Cristo e cobertos por tua graça imensa, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.